Obrigado por estar aqui com a gente no nosso canal no YouTube. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor, faço aplicações no longo prazo e também sou trader. Tenho uma carteira de curto prazo baseada em swing trading e aqui nesse vídeo nós vamos ver operações basicamente de swing trading. Aquelas operações que duram aí alguns dias, algumas semanas. Não significa que eu faça essas operações toda semana, tá, pessoal? Às vezes eu fico de fora do mercado, só olhando, monitorando com cuidado. São operações de alto risco, então todo cuidado é pouco. Para isso a gente utiliza a análise do gráfico, que vai nos ajudar a fazer um manejo de risco no curtíssimo prazo, certo? Vamos olhar primeiramente o índice Bovespa, depois a gente vai estudar esses papéis aqui, ó. Petrobras na sequência, Vale, papéis que eu coloco no radar. BRFS3, Estácio, Marfrig. Temos um pedido para estudarmos BB Seguridade. E vou encerrar com os bancos. Sambi11, que na minha opinião tem um gráfico um pouquinho melhor do que os outros grandes bancos. E Tube4, BBS3, BBDC4, nessa ordem. Índice Bovespa, pessoal. O índice Bovespa, na minha opinião, encontra um suporte relevante se continuar caindo em 91.570 pontos. Então, se continuar caindo, aqui pode ser um ponto interessante para ele parar a queda. O índice pode repicar depois dessa queda forte que teve na semana que passou? Sim, pode repicar. Se repicar, qual seria o alvo de curto prazo no gráfico diário, Leonel? Na minha opinião, um repique poderia vir primeiramente até 94.752 pontos, depois até a região das médias móveis, tanto de 9 quanto de 21 períodos. Aqui em 95.486, 95.500 pontos. Bom, o que você, investidor, tem que ficar de olho, gente? Tem que ficar de olho se após o repique vai fazer o teste de fundo e após o teste de fundo se vai armar um pivô para cima. Tudo de novo, tá? Nós tínhamos uma tendência aqui de curto prazo que era de alta, que acabou sendo perdida, ok? Então, nós temos, de novo, no curtíssimo prazo, tendência de baixa. Para inverter essa tendência de baixa, ele vai ter que armar um pivôzinho de alta. Certo? Agora, cuidem também o seguinte. Podemos ter aqui onda 1, repica, para voltar a cair com força. Numa onda 3 para baixo. Então, tem que cuidar também essa outra hipótese, tá bem? Caímos na última sexta com aumento de volume. Observem se esse volume vai continuar alto e se o índice vai continuar caindo. Se cair com volume alto, nós temos aí uma forte tendência que passa a ser um viés negativo, uma tendência de baixa. Agora convido vocês a olharmos não só os galhos, vamos olhar a floresta inteira. Vamos olhar o gráfico semanal, aquele gráfico que nos dá uma direção para o médio e longo prazo. O que nós temos aqui no gráfico semanal, gente? Olha aqui, ó. Nós temos, na minha opinião, uma enorme consolidação. Tá? Simples assim. Mesmo a queda da última semana não nos fez sair dessa consolidação aqui. Ok? Então, somente isso. Tá? Agora, se continuar caindo no gráfico semanal, o índice Bovespa pode buscar o quê? A região de 91.200 pontos. Se continuar caindo, nós temos uma paradinha em 89.500 pontos. Se continuar caindo, podemos chegar aos 88.300 pontos. Ok? Seguimos acompanhando o índice Bovespa. Agora vamos olhar o gráfico de Petri 4, Petrobras. Aqui tem dois tipos de estudos a fazer. Quem é sócio da empresa, quem tem um papel para o longo prazo, ele vai avaliar o arranhão que foi feito na credibilidade da empresa. Ele vai avaliar se isso aqui é um ponto fora da curva do governo Bolsonaro, ou se vai ser uma tendência do governo Bolsonaro ficar fazendo esse tipo de intervenção. Já quem é especulador, quem aposta no curto prazo, o swing trader, o que ele vai fazer? Ele vai querer tirar uma casquinha disso, vai parar aqui e vai pensar, opa, será que eu posso conseguir um lucrinho com isso aqui, se repicar? Ok, nós vamos enfocar esse segundo ponto. E, para isso, gente, por favor, não entendam como recomendação o que eu vou falar aqui. É tão somente um estudo que eu compartilho com vocês. Minha opinião. Primeira coisa, gente, tem que verificar se vai haver um repique. E acertar um repique é muito difícil. Então, após o repique, tem que ver se o papel vai fazer um teste de fundo
E aí sim, após o teste de fundos, ele vai armar um pivô. Se ele armar um pivô, o agressivo já compra por aqui. Quem gosta de esperar mais um pouco vai comprar no rompimento desse topo. Com alvo onde? Com alvo lá no fechamento do gap, 27,86. Isso aqui tudo é uma hipótese. Tá? Esse cenário pode ocorrer lá no gráfico de 60 minutos, uma operação mais curta. Então, vamos olhar o gráfico de 60 minutos. Olha aqui, ó. Aparentemente, aqui ele já teria formado um fundo, está começando a formar. Vou comprar agora? Comprar agora é muito perigoso, então tem que esperar ele repicar. 26,14 aqui pode ser uma resistência. 26,30 pode ser outra resistência, aqui já pertinho da média móvel de 9 períodos. Então, aqui é um local que ele pode chegar, sentir a resistência, cair, se armar um pivô e romper 26,30 pode ser uma chance de compra com alvo onde? Com alvo curto, bem curto, aqui em 26,94, 27. Que nada mais é do que esse topinho aqui, ó, já na beira do gap. Ok? Isso pode ser também um outro cenário. Não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, mas é uma hipótese. Tem que esperar formar o pivô de alta. Certo, pessoal? Não dá para sair comprando tentando adivinhar o fundo. Isso é muito risco. Dificilmente a gente acerta um fundo. Vamos voltar aqui ao gráfico diário. Observem. Ó. Petrobras. Se continuar caindo, vem até onde? Suporte 25,57. Um outro suporte. Essa faixa aqui de 25,26 também é suporte. 25,05. Depois em 24,82. Depois 24,54, que é esse fundo aqui, ó, um suporte. Ok? Então, ele tem níveis de suporte aqui para baixo. Volto a dizer, se repicar, só isso não basta para quem faz manejo de risco. Tem que esperar formar o pivô. Ok? Existe uma tendência de fechar o gap? Sim. Agora tem que ficar atento também ao seguinte, ó, o volume aqui foi muito alto. Nós temos que ver, eu esperaria a formação de mais candles aqui para ver qual vai ser a tendência. Neste momento, nós não temos aqui um candle só para ver se essa tendência forte de queda vai continuar. Tem que esperar mais alguns dias aí para a gente ver qual vai ser a tendência de Petrobras no curto prazo. Bom, se Petrobras continuar subindo no gráfico diário, 27 reais, né? É uma resistência, então ali pode ser um alvo. Depois, lá na parte superior do gap, 27,86, é a próxima resistência, certo? Ou seja, se ele volta aqui no curto prazo ter uma tendência de alta, aqui podem ser possíveis alvos de curto prazo. Agora vamos ver o gráfico de Vale 3. Lembrando que durante esta semana nós temos um importante indicador na agenda da semana, que é o PIB da China. Tá? A China é o país para o qual a Vale exporta a maior parte do seu minério de ferro. Então, na terça-feira, nós temos o PIB da China, na noite de terça-feira, e isso pode mexer com os preços da Vale na quarta, tá, pessoal? Importante ficar de olho nisso. Olha só, a Vale, gente, na minha opinião, somente fica interessante se romper 53,36, 53,43, esses topinhos aqui, ó, que ela está com dificuldade de vencer, de romper essa resistência aqui em cima, certo? Neste momento, numa região de suporte, na média móvel de 21 períodos, tá? Aqui em 51,17 ela tem suporte, um pouquinho mais para baixo, aqui em 50,68 também tem suporte. Não vejo nada a fazer no papel neste momento, a única coisa que eu ressalto é o volume muito, mas muito baixo. Tá? Isso não é bom. Nós precisaríamos ter volume nesse papel, um volume igual a esse, né? Até pode ser um pouco menor também, esse aqui foi extremamente alto. Mas mais volume para justificar uma tendência de alta aqui, né? Na minha opinião, se esse papel rompe isso aqui com um volume um pouco mais alto, até pode buscar de novo os 56,11, que é o topo deixado antes da tragédia lá de Brumadinho. Tá? Neste momento, não vejo nada a fazer em Vale. Seguindo aqui os nossos estudos, BRFS3. BRFS3, um dos poucos papéis que nos trouxe alegria na semana que passou.
No vídeo do dia 31 de março, eu dizia, se BRF S3 romper essa resistência toda aqui, o papel pode buscar lá a faixa dos 25,30. Na verdade, buscou um pouquinho acima, né? Foi até 25,63. 25,30 era essa resistência aqui, ó. Então, resistência é um local onde o preço chega e a gente vende, porque é resistência, né? A tendência é ele recuar quando chega em resistência. O papel, gente, nos deu aqui um ganho de quase 7%, tá? Foi um ganho bom, com aumento de volume. E essa é uma típica situação em que a análise gráfica nos mostra que onde entrar, onde sair, quanto ganhar, um pouquinho, mas já ajuda, né? E é um exemplo clássico de que manejar o risco usando análise gráfica, sim, ajuda e ajuda muito, ok? Agora, é hora de entrar em BRF-S3? Não, nesse momento não, né, gente? Espichou demais, subiu demais, tem que esperar uma correção do papel. Então, o papel pode corrigir até 25,32, o papel pode corrigir até 24,85. Se vier até esses níveis, armar um pivô, voltar a subir e romper o topinho anterior, 25,79, aí vale a pena de novo, tá? Ressalto que esse papel, vamos dar um zoom aqui nesse gráfico, quero mostrar para vocês aqui, ó. Ele chega numa região de resistência, que é uma região que vem lá desde o começo do... Ele não consegue romper, olha aqui, ó, desde o começo do ano passado, né? Isso aqui tudo é uma resistência enorme. Essa linha que eu estou desenhando aqui, ela quase parece uma parede aqui, um paredão que esse papel não consegue romper. Toda vez que ele tenta romper, desaba. Tenta romper, desaba. Será que agora vai tentar romper e vai desabar de novo? Vamos seguir acompanhando, tá, gente? É um divisor de águas, essa linha aqui em cima. Então, se ele recuar esse papel, se ficar andando de lado, fizer uma correção no tempo, depois daqui alguns pregões voltar a subir, ele até pode buscar os 26,44, que é esse topinho aqui, ó, deixado lá em um ano atrás, em abril do ano passado. Se continuar subindo, pode buscar os 27,62, que é aquele topo deixado em março do ano passado, antes desse gap. Tem um gap aqui ó, que o papel nunca mais conseguiu fechar. Ok? Agora eu ressalto que são resistências de longo prazo, então vai ter briga ali para romper. Tá? O que é legal? O legal disso é para quem gosta de ondas de Elliott. Nós temos aqui onda 1, onda 2, teste de fundo, né? Arma o pivô, faz uma maravilhosa onda 3 para cima. Podemos ter agora onda 4. Tá? Essa onda 4 pode vir tecnicamente até aqui, 25,52. Ela não pode cruzar para baixo desse topo aqui, mas até aqui ela pode vir. Se depois da onda 4 ele fizer uma onda 5 de impulsão para cima, isso aqui pode levar os preços. Vamos fazer aqui um exercício de futurologia usando Fibonacci. Vamos ver aqui. Nosso amigo Fibonacci, ele nos ajuda aqui, né? Então temos aqui a onda 3, né? Digamos que ele vem até esse topo aqui, 100% daria lá R$ 27, 27,35. Olha aqui onde até o papel poderia ir, ó. Que é mais ou menos a região, olha aqui na esquerda, antes do gap deixado lá em março do ano passado. Isso se ele fizer uma onda 4 e depois uma onda 5, tá? Que é o que nós esperamos. Se vier uma onda 5 aqui para cima, vamos ficar atentos, porque pode ser uma onda bem forte. Não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, estou dizendo que é uma hipótese, graficamente falando, tá, pessoal? Claro que no Brasil, né, tudo pode acontecer, né? Além dos riscos macroeconômicos, microeconômicos, nós temos os riscos de alguém da empresa estar envolvido em alguma operação da Polícia Federal, ou o governo vai lá e intervém, enfim, são vários riscos, além dos riscos tradicionais. Mas que o gráfico está muito bonito, porém precisa de uma correção caindo ou no tempo e depois fazer uma onda 5 para cima, se essa onda 5 ocorrer, vai ficar muito, mas muito interessante. Segue no meu radar. Agora vamos estudar o gráfico de Marfrig. Esse é um gráfico que eu destaco porque Marfrig ele tem uma tendência de alta,
faz fundos cada vez mais altos. Após romper essa região aqui de resistência, ó, essas duas resistências, o papel rompe e volta normal, tá, gente? Após o rompimento, sentiu a resistência, né? Voltou a cair, ele está fazendo uma correção, isso é importante para o papel depois dessa forte alta aqui. Então o que acontece agora? O papel vem até uma região aqui de suporte, 6,47, 6,50 é suporte. Na minha opinião poderia vir até um pouquinho mais embaixo, 6,34, não teria problema nenhum. Aqui nessa faixa, ele se voltar a subir, se armar aqui um pivô de alta, pode buscar de novo, né, a resistência lá em R$ 7,00 e o papel ficaria muito, mas muito interessante se rompe os R$ 7,00, porque aí próxima resistência lá na faixa entre 7,36 e 7,50, que são esses topos aqui, ó, deixados na metade do ano passado, certo? Quero comentar com vocês o gráfico de Marfrig no semanal. No semanal a gente percebe que, vamos dar uma limpada aqui nesse gráfico. No semanal ele percebe que deixou aqui um topo, indicando aí que pode haver uma correção, o que também é normal, né, gente? Uma shooting star depois de uma alta, né, uma estrela cadente. Vamos ver se o próximo candle aqui vai confirmar essa shooting star, né? Se houver, vai ser uma correção normal. Depois dessa alta aqui, uma correção normal. Tem que observar lá no gráfico diário se vai haver a formação de um pivô de alta, certo? Porque aí o papel fica interessante, tá? Observem se esse pivô de alta será acompanhado de aumento de volume. É um gráfico que eu destaco de Marfrig. JBS também é um gráfico bom, mas já andou, já avançou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou agora fica um pouco fora de timing, tá? Temos um pedido para estudarmos BBSE3, BB Seguridade. Vamos colocar aqui na tela, BBSE3. Vamos estudar o gráfico para Swing Trading. Aqui está o gráfico diário. A pessoa que mandou aqui, que pediu para que eu estudasse, ela pergunta se pode haver agora a formação de uma onda 3 para cima. Muito bem, temos aqui uma onda 1. Depois dessa alta, o papel precisava fazer o quê? Uma correção. Aqui vieram as correções. O papel deixou na última sexta um candle aqui, que o ideal seria um martelo, né? Aqui ele deixou quase que os compradores foram perdendo força durante o pregão. O ideal é que os compradores fossem ganhando força durante o pregão, mas enfim. Tem que seguir acompanhando, nós não temos aqui ainda a formação de um pivô, na minha opinião. Tem que ver se o próximo candle aqui se vai ser um candle de máximas e mínimas maiores e se o volume vai continuar subindo aqui para justificar um possível pivô desse papel. Se deixar um candle de máximas e mínimas maiores, quem é agressivo já compra por aqui, lembrando que vai correr mais risco. E quem não é tão agressivo vai esperar o pivô de alta e o rompimento desse topo. Tá? O rompimento de 28,63. Certo? Se romper 28,63, que é uma resistência, o papel pode buscar lá os 29,51, 29,70, que são essas regiões aqui, ó. Se continuar subindo, sim, próxima resistência 30,42. Então nós poderíamos ter aqui numa onda 3 toda a expansão da onda 1. Vamos colocar Fibonacci para a gente ter uma aferição aqui bem certinho. Fibonacci nos ajuda a fazer esse cálculo, ó. Onda 1, teste de fundo, o alvo seria 100% da onda 1 expandido na onda 3, lá em 30,17, nessa faixa de resistência aqui.
É um gráfico, sim, que pode ficar interessante. Na minha opinião, ainda não está. Tem que ver aqui se vai formar primeiramente um pivô de alta com o volume aumentando, certo? Mas vale assim a pena colocar no radar. Agora vamos estudar, para finalizarmos o nosso estudo, os bancos, começando por SAMB 11. SAMB 11, as units do Santander. Na minha opinião, dos grandes bancos, esse é o gráfico um pouco melhor do que os outros, porque ele mantém aqui a sua tendência de alta de curto prazo. Tá? Temos aqui uma tendência de alta, os fundos são cada vez mais altos. O papel tem uma resistência 45,86, isso aqui é uma resistência. Ó. Tem que romper isso aqui para pensar em buscar 46,85, a próxima resistência nessa faixa aqui. Tá? Rompida essa resistência, a próxima 47,80. Ok? O volume está muito, mas muito baixo. Isso me incomoda um pouco. No momento, o papel em uma região de suporte, né? 44,69. Tem suporte também R$ 44, 44,06. E um suporte bem importante, 42,94. YouTube. Lembrando que os bancos é um setor muito importante na carteira teórica do índice Bovespa. Eles detêm quase 30% da carteira do índice Bovespa. Então a gente não imagina que o índice Bovespa vai subir ou cair sem a movimentação dos bancos. YouTube 4, olha só, Itaú está numa região de suporte bem importante. Pode haver o quê? Pode haver um repique. Agora, eu ficaria muito atento se perdesse, né? 32,67. Se perdeu o suporte aqui, gente, Itaú pode buscar aqui, ó, primeiramente, próximo suporte, 32,16, depois 31,70, que é esse fundo aqui. Né? Então, é preciso um pouco de cautela. Nesse gráfico de Itaú, aqui é o gráfico diário de Itaú, e vejam que Itaú pode expandir, se perder suporte, pode expandir essa onda 1 aqui toda para baixo. Ok? O que levaria os preços? Vamos usar aqui Fibonacci de novo. O que poderia levar os preços lá para 29,74. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que é uma hipótese que ganha força caso perca esse suporte aqui, certo? Vamos lá. Como a queda aí foi forte nos últimos pregões, pode haver um repique no curto prazo. Esse repique, se houver, um ponto para ele pode ser 33,81, é uma resistência aqui pertinho, né? R$ 34,00, já perto da média móvel de 21 períodos. Então ele repica e a tendência é sentir a resistência e voltar a cair. Ok? E o suporte aqui bem importante. Fiquem de olho nesse ponto, tá, gente? 32,60. Itaú perdendo isso, fica um gráfico, para quem quer sentar o dedo na venda, é interessante, mas para quem gosta de comprar, fica um gráfico bem ruim. Ou para quem está comprado, né? BBAS3, Banco do Brasil. Banco do Brasil tem uma situação que não é muito diferente da de Itaú, né? Olha só como é parecido, ó. O papel está numa região de suporte bem importante. Testou inclusive o suporte, retornou um pouquinho, 46,35 é suporte dado por esse fundo aqui. Vamos dar uma olhada aqui para trás. Então, mesma coisa, né, gente? O papel pode expandir para baixo toda essa onda 1. O que significa isso? Significa que se a gente expandir a onda 1 para baixo, nós vamos ter Banco do Brasil chegando lá na região de 41, né, com 80. Tá? É uma hipótese caso, é um alvo, né, caso perca esse suporte aqui. Então é por isso que tem que ficar atento, né? Por enquanto, como o papel caiu muito forte aí, pode haver um repique de curto prazo. Esse repique, se houver, 48,33 pode ser um alvo.
Depois 49,09 já perto da MM21, né? E perto desses topos um outro alvo, certo? Operar repique tem uma relação risco-retorno, na minha opinião, muito ruim. Eu não gosto de operar repique, né? É uma operação contra a tendência, já que a tendência aqui é de queda. Tá? Mas tem gente que gosta. Então vale a pena ficar atentos a esses pontos de resistência. Né? Vamos agora olhar o gráfico de BBDC4 para encerrarmos. Gráfico diário de BBDC4. Aqui está. Vamos dar um zoom aqui nessa tela. Esse aqui está tentando se segurar numa região de suporte. Né? Perdeu o suporte durante o pregão da última sexta. Mas está aqui. Ó. Essa faixa aqui é um suporte. 34,62 é o ponto de principal suporte para ele, na minha opinião. Se perder isso, pode buscar de novo os 33,46, que é esse fundo aqui deixado no comecinho do mês no finalzinho do mês de março. Tá? O papel pode repicar, se repicar 35,76 no gráfico diário, pode ser um ponto ali em que ele pode já voltar a sentir resistência. Né? Tá? O que nós temos que ficar observando aqui? Né? Temos que observar se esse papel vai conseguir fazer um repique, armar um pivôzinho e lançar uma onda 3 para cima e romper aquela faixa de resistência em 36,62, 36,75. Se romper essas resistências, aí pode buscar 37,64 e 38,28. Ok? No curto prazo é isso. Tá? Mas tem que ficar atento para quem pensa em compra se vai armar pivô. Para quem pensa em sentar o dedo na venda, tem que esperar se ele vai repicar, perder suporte para cair até aqui, ok? Porque aí aqui seria um alvo para quem pensa em venda, tá? Esse suporte aqui. E se perder 33,32, bom, aí o papel fica bem feio, né, gente? Ou, para quem pensa em comprar, bonito, né? Porque o próximo suporte relevante, na minha opinião, é lá em 32, né? Dados por esses topos aqui, ó. Lá de novembro do ano passado. Seguimos acompanhando. Muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo vídeo no próximo final de semana.